Esse trabalho apresenta os desafios de pesquisa em arquiteturas voltada à internet das coisas social. Eu sou Leandro Camargo e fui orientado pelo professor Adenauer Yamin e professora Ana Pernas, do Programa de Pós-Graduação em Computação da UFPEL. Essa apresentação está estruturada com uma breve introdução e apresentação do objetivo geral, a fundamentação de conceitos básicos, de que forma foi estruturado o mapeamento sistemático realizado para buscar artigos na literatura, as oportunidades de pesquisa observadas com a leitura desses artigos e as considerações parciais a respeito dos resultados obtidos. A próxima sessão apresenta a introdução e o objetivo geral. A internet das coisas, com inserção do escopo social, ela não só depende que os objetos interajam entre si, mas também que eles consigam socializar e colaborar para atingir um objetivo ou compor um novo serviço para a oferta ao usuário. Nesse ambiente, qualquer coisa deve poder construir relacionamentos a partir de, por exemplo, a lista de contatos ou de uma comunidade de interesse em comum com outros objetos e com o usuário desse ambiente. Atualmente existe um grande esforço de integração da inteligência humana e da nossa organização social na forma como a arquitetura é proposta para garantir a integração entre usuários, dispositivos e a oferta oportuna de serviços. O objetivo geral dessa pesquisa é sistematizar os desafios presentes nas pesquisas selecionadas que apresentaram alguma arquitetura voltada à internet das coisas e as funcionalidades que elas apresentam. Conceitos básicos da internet das coisas, social, os objetos ou coisas de um ambiente inteligente, eles podem observar, ouvir, interagir com esse ambiente através de sensores ou atuadores, mas a questão de socialização ainda é pouco explorada. As camadas presentes em uma arquitetura IoT, elas conseguem detectar esse cenário, realizar a troca de informações através de diferentes protocolos de rede. Hoje, inclusive, as operadoras de telefonia móvel oferecem um protocolo específico para a internet das coisas. Contudo, é necessário avançar no relacionamento estabelecido entre os objetos num ambiente inteligente, tais como o nível de interação que esses objetos vão estabelecer entre si, o grau de parentesco ou a confiança que eles vão exercer um com o outro e as atividades-chave que eles podem compor para oferecer ao usuário desse ambiente. Então, a grande dificuldade que se tem nesse cenário é como oferecer serviços automatizados e mecanismos de descoberta desses recursos dentro do ambiente de uma maneira escalável e autoconfigurável, já que eu não posso fazer com que o usuário cadastre objetos e estabeleça vínculos entre eles. Isso deve ocorrer de uma maneira autônoma dentro desse ambiente. O mapeamento sistemático de literatura ele foi dividido em 3 etapas. A primeira buscou uma revisão da literatura e definição dos conceitos básicos e das taxonomias. Essa primeira etapa já foi apresentada. A etapa 2 compreende a definição da questão de pesquisa, a montagem da expressão que será utilizada no mecanismo de busca e qual o mecanismo de busca utilizado, a triagem dos artigos. Após a triagem dos artigos, o grupo se reuniu para identificar se os resultados foram importantes e partiu-se para a etapa 3, de extração dos dados, leitura dos artigos, tabulação e análise das arquiteturas, além do mapeamento das relações entre os objetos e as funcionalidades oferecidas pelas arquiteturas. A questão de investigação foi definida como quais são as características arquiteturais presentes nas soluções social IoT investigadas. Para responder essa questão, nós criamos 3 questões específicas. A primeira identifica se há ou não arquitetura explícita no artigo. A questão 2, quais funcionalidades essa arquitetura implementou. E a questão 3,
Que tipo de relacionamento é estabelecido entre os objetos? Relacionamento objeto com objeto ou objeto com usuário, ou ambas. A expressão de pesquisa traz taxonomia, funcionalidades, arquitetura e social IoT e exclui termos como livro, confiança e site. Livro, pela dificuldade de acesso do conteúdo, site, pela fragilidade do conteúdo que é apresentado, e trust, porque há um desvio de foco nas pesquisas que concentram em confiança. Mecanismo de busca, foi utilizado o Google Scholar e no artigo foi justificado o motivo. Ele permite uma visão abrangente e a busca em diversos repositórios. Isso, de certa forma, melhora uma visão mais exploratória a respeito do assunto. Tanto que nós conseguimos buscar materiais em diferentes repositórios, como apresentado no slide. Os artigos foram selecionados no período de tempo de 2017 a 2020 e se justificou isso através da análise do Google Trends, e a métrica aponta que após 2016 há uma forte tendência de se buscar pelo termo social IoT e os demais pesquisados. Dos 34 artigos localizados, 16 foram descartados por não terem citação ou estar fora do escopo dessa pesquisa, e 18 então foram selecionados. As oportunidades de pesquisa identificadas então com a leitura dos artigos foi quanto da identificação das funcionalidades-chave das arquiteturas, que trata do relacionamento, composição de serviço e descoberta e gerenciamento de confiança. Nós percebemos que nenhum trabalho contempla as 4 funcionalidades. Os trabalhos atendem no máximo 2, eles foram destacados com cores diferentes. Então o trabalho do Hu, ele abarca a composição de serviços e gerenciamento de confiança, enquanto o trabalho do McGarry, ele apenas trata da descoberta de confiança e composição de serviços. Então, com isso, nós percebemos também que descoberta de serviços ainda está pouco explorada nesse cenário, nesse recorte que nós fizemos, e o gerenciamento de confiança também. Em partes, isso pode ter ocorrido em função de ter eliminado o termo trust da expressão de busca. Já com relação ao foco da aplicação dessa arquitetura social IoT, percebemos um esforço bastante grande com relação à oferta de serviços. Apenas um trabalho que teve como foco a integração da questão das redes sociais com a arquitetura, e os demais trabalhos relacionados à sensibilidade ao contexto e oferta em tempo real de serviços. Outro esforço observado para aprimorar o processo de arquitetura voltada à internet das coisas social é a integração de recursos de IA para a oferta de serviços oportunos, sensíveis ao contexto, a análise e integração de redes sociais e extração de dados do smartphone, já que é um dispositivo que nós utilizamos sempre próximo. Integração do middleware para fornecer os serviços. O middleware, devido ao seu poder computacional melhor que os dispositivos da ponta, ele consegue fornecer novas funcionalidades, recursos, ou até mesmo compor recursos. A adoção de inteligência artificial também tem sido utilizada na gestão de relacionamento entre os objetos. As considerações finais com relação aos trabalhos analisados, no que tange aos desafios de pesquisa voltada à arquitetura social IoT, está na composição de serviços desses ambientes inteligentes, sensíveis à necessidade do usuário, a gestão da confiança dos relacionamentos estabelecidos entre os diferentes dispositivos e a inserção de elementos de inteligência artificial e do processamento mais próximo da borda através de um middleware. Agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para esclarecimentos. Obrigado.